E aí pessoal, tudo bom? Hoje mais um vídeo de resenha aqui no Receita 2 e dessa vez a gente vai mostrar para vocês a nossa panela de arroz da marca Oster. Confesso que a gente usou pouquíssimas vezes ela para fazer arroz, mas é por uma questão mesmo de preferência. A gente gosta do arroz feito na panela, do modo tradicional, mas ela é muito boa para quem tá com pressa, para quem não sabe fazer arroz, quer largar lá na panela fazendo sozinha. E na verdade, de uns tempos pra cá, a gente descobriu algumas outras funcionalidades para ela. Então ela acaba tendo mais uma função do que só fazer o arroz. E a gente também vai compartilhar com vocês nesse vídeo, tá bom? Se inscreve no canal, curte esse vídeo, comenta aqui embaixo o que você tem achado, que pra nós é muito importante. Bora lá pro vídeo. Pessoal, então vamos lá. Essas são as peças que vêm na panela. Então vem a panela, a nossa é 120 volts, mas também tem a opção 120. Então ela vem assim, ó. Já vou explicar o que são os botões, tudo certinho. O cabo, ele não é muito longo, ó, tá? Ele não é muito longo não, mas como a ideia é fazer em cima de uma superfície, então tá tranquilo. Vem a panelinha que a gente vai colocar aqui dentro. Vem uma parte para você fazer legumes no vapor ou alguma coisa aqui em cima. Também vou explicar sobre. A tampa, que aí ela completa ficaria desse jeito. E o copo medidor. Isso aqui é muito importante. Claro que você pode usar qualquer copo que você quiser. Mas nas instruções vem exatamente a quantidade para você fazer o arroz e realmente largar na panela e deixar ele fazer sozinho. Então, se você não vai fazer nenhum legume no vapor aqui em cima, é só você tirar essa parte e usar somente a panelinha com a tampa. Dessa forma. Deixa eu arrumar aqui. Ó, dessa forma, tá? Então, desse jeito é só para fazer o arroz ou as outras coisas que eu também vou mostrar para vocês nesse vídeo. Caso vocês vão fazer também o legume no vapor, aí primeiro você vai fazer o arroz aqui embaixo, deixar prontinho, vai colocar essa parte de vapor em cima, colocar aqui, por exemplo, brócolis, couve-flor e tampar. E aí, no mesmo tempo de cozimento do arroz, os legumes aqui já vão ficar no ponto certo. E fica uma delícia porque escorre o caldinho, por exemplo, do brócolis e dá uma corzinha pro arroz, fica até com um saborzinho muito legal. Bom, quando você liga lá na tomada, ela já acende aqui uma luz laranja. Isso significa que ela tá aquecida, tá? Então, sempre que esse botão aqui, essa luz laranja estiver acesa, a panela ela tá só em modo aquecer. Isso acontece tanto antes de você fazer o arroz, de você colocar no modo cozinhar, quanto também quando ela termina de cozinhar o arroz, sozinha, automaticamente ela já entra nesse modo esquentar, né? Esse modo aquecer, que aí o arroz mantém quentinho mesmo depois de pronto. Ó, gente, esqueci de mostrar que essa colher também vem no kit, tá? Também vem com ela. E aí eu uso ela mesmo pra fazer o arroz aqui, ó. Então ela continua aqui no modo somente aquecer, tá? E eu coloquei o azeite e os temperinhos. Então não adianta você tentar clicar, apertar o botão pra entrar no modo cozimento, ó, tá vendo? Porque a panela ainda não tá com peso. Ela fica, ó, inclusive foi uma dúvida minha quando eu comprei e eu tive que assistir um vídeo na internet pra saber como que era. Então, ó, é normal ela ficar assim, tá? Ela não vai fazer um creque, um clique, nada, tá? Ela fica assim soltinha mesmo. O que dá o peso nela pra que a gente consiga colocar no modo cozinhar é o que você vai colocar dentro, que aqui no caso é o arroz, tá? Então eu já coloquei aqui um copinho. Pode ver que já começa a criar um peso nela.
E agora eu vou colocar mais um copinho aqui e já mostro pra vocês. Mais um copinho. Dá uma mexidinha aqui. E aí, vocês já vão ver que agora dá pra clicar e deixar no modo cozimento, tá vendo? Agora eu apertei aqui pra baixo e ele entra no modo cozinhar, tá? Porque agora tem peso suficiente pra fazer pressão e a panela começar a funcionar, tá bom? Pra fazer pressão não, pra fazer peso, tá bom? Porque ela não é uma panela de pressão, ela é uma panela de arroz, de cozimento, tá bom? Então, eu dou uma mexidinha aqui, como se eu fosse fazer o arroz, tá? Normalmente, igual de panela. Deixo a panela esquentar bem, dá uma cozidinha nessa cebola que a gente colocou aqui, para só depois, de fato, eu colocar a água e tampar. Bom, depois de um tempinho já aqui ligada, quando eu colocar a mão aqui e tiver quentinho, ó, você coloca a mão e sente que tá quente, é o momento de adicionar a água. Então, eu coloquei 2 medidas de arroz, agora a gente vai colocar o dobro do mesmo copinho de água. Então, serão 4 copinhos desse, tá? Então, 1... Vou colocar o resto aqui e já mostro. Ó, coloquei aqui as 4 medidas de água e sim, tem que ser à risca essa medida, porque é essa medida exata que vai fazer com que o seu arroz não queime ou não fique papa nem queimado, tá bom? Nem de menos nem de mais. Então tem que ser essa medida do copinho certinha mesmo, não pode ser um arroz a olho, porque você vai largar o arroz fazendo sozinho aqui, tá? Então não esquece também do sal. Eu gosto de colocar assim no final para misturar junto com a água aqui, tá? Então, coloquei o sal, dou uma mexida. E aí, como eu já coloquei no modo de cozinhar aqui, né, no modo vermelhinho, agora é só tampar. Assim, tá? E, gente, pode largar sem medo o arroz. Eu faço, como eu disse, eu tenho preferência de fazer no fogão, mas quando eu tô sem tempo e preciso que seja algo rápido, ou às vezes até preciso sair, como já foi o caso, um dia eu precisei ir até a casa da minha mãe e precisava deixar o arroz fazendo, pode deixar sem medo. Ele termina sozinho e automaticamente ele já passa pro modo aquecer. Então, quando você chega, o arroz está pronto e quentinho para ser consumido. Bom, então a primeira dica é que ela é uma panela ótima para esquentar a comida. Então, se você não gosta de usar o micro-ondas ou quer fazer uma coisa mais natural, é só você colocar ali dentro da panelinha as porções que você quer esquentar. Pode ser o seu prato mesmo, então você coloca ali um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, um pouquinho da carne, do frango, né, da proteína que você for comer, e você esquenta como se fosse um micro-ondas. Então é uma forma mais saudável, caso você não queira ou não goste de usar o micro-ondas. Ou então para esquentar, por exemplo, um feijão, né? Então você tem lá um feijão na geladeira, ao invés de você esquentar no fogão, você pode colocar ali dentro, adicionar um pouquinho de água, um pouquinho de tempero e vira um feijão novo. Então também é uma outra possibilidade de usar ela. E a segunda dica, que é a mais recente inclusive, a gente não tem jogo de fondue aqui em casa e a gente quis comer fondue esses dias. E aí o Emerson, meu marido, chegou com tudo de fondue. Eu falei, amor, a gente não tem aparelho de jantar de fondue. Como que a gente vai fazer o fondue? E aí eu fui pesquisar e a gente encontrou também essa possibilidade de usar a panela de arroz. E deu super certo. Eu vou colocar aqui na sequência para vocês alguns stories do nosso Instagram. Inclusive nos siga lá também, @receita2. E a gente colocou o fondue ali de queijo e deu super certo, super certo. Então no fondue a gente colocou no modo cozinhar para ficar mais quente, até derreter e esquentar bem. E depois a gente passou para o modo aquecer, então ele ficou igualzinho mesmo um aparelho de fondue. Então ele ficou o tempo todo quentinho e deu tranquilamente pra gente comer.
Claro que a gente acabou comendo no garfo mesmo, mas se você quiser e tiver só os espetinhos de fundir, fica igualzinho. Então é mais uma função que você pode usar para sua panela de arroz e assim você não precisa comprar muitos eletrodomésticos, né? Então só ela já faz a função do arroz, de esquentar alguma comida e agora para o fundir também.